Já imaginou passar um tempo da sua vida se dedicando para uma profissão que não faz sentido para você e que ainda por cima te traz algumas tensões emocionais? Eu já passei por isso e pode apostar que não é nada gostosinho. Eu sou Lia Mello, sou terapeuta, oraculista e nesse vídeo eu vou te contar uma das piores experiências que eu já tive no trabalho. Fica comigo até o final, que o intuito aqui é, no final dessa história, te levar para uma novidade que está saindo agora do forno e eu acho que você vai gostar, principalmente se você está me vendo agora e ainda não encontrou a tua missão, o teu propósito de vida no campo da carreira profissional. Mas vamos lá. Deixa eu te contar o que se passou comigo lá por volta dos anos 2000. Eu tinha 22 anos. Tudo começou quando eu abandonei a faculdade de Direito e eu estava bem perdida na carreira profissional. Agora imagina só uma jovem garota sem quase nada na bagagem, que precisava escolher com o que trabalhar para o resto da vida, escolher um ofício para sempre. Como diz Miguel Falabella, o para sempre e o nunca deveriam ser palavras que só devem ser ditas nos contos de fadas. E trabalhar em um único ofício para mim parecia muito tempo. Bom, se você conversar comigo hoje, né, depois de tanta maturidade, eu posso te contar que eu já trabalhei em várias coisas. Tudo que você imaginar eu já fiz na vida. Já descolei um estágio como estagiária de Direito, né, na Cefa, na minha cidade. Eu já atuei como vendedora de loja de shopping, recepcionista, como atendente de pet shopping, clínica 24 horas, né? Então, cada uma dessas experiências me trouxeram um aprendizado. Mas naquela época, com 20 anos, eu só sabia obedecer. Eu trabalhava de segunda a sábado vendendo pilhas para aparelhos auditivos e atendendo pessoas com deficiência auditiva para fazer esses exames de audiometria. Eu tinha a maior paciência do mundo com eles, eu sempre tive um instinto maternal e nem sabia disso. Até aí tudo bem, mas tinha um chefe que começou a implicar comigo. Ele era bem explosivo. Se lembra da máquina de fax? Se você está me vendo aqui agora e nasceu por volta da década de 90, provavelmente você não vai entender do que eu estou falando. Mas a incrível máquina revolucionária do fax era um aparelho que fazia ligações e ainda imprimia a cartinha, né, os documentos que o remetente enviava. Eu adorava usar aquela máquina. Era um trambolho desse tamanho, mas era muito legal. E aí o fax de repente resolveu parar. Só que aí meu chefe foi consertar. E bum! Ele deu um soco na máquina. É como se a máquina tivesse vida e ela dissesse, levei um soco, agora eu entendi que eu precisava, né? E aí eu comecei a ficar com medo daquela suave didática dele. Bater nas coisas, vai bater em mim, né? E aí, quando ele me passava alguma tarefa, eu fazia questão de sacudir a cabeça afirmativamente para dizer que eu estava atendendo, né? E ele também implicou com o meu jeito de concordar. Ele perguntava, por que você está balançando a sua cabeça assim desse jeito? E aquilo minava a minha autoconfiança. Eu me sentia um bicho fora do habitat natural quando eu estava na frente dele. E tinha vezes que ele não aparecia na empresa. Nesses dias eram os dias que eu trabalhava melhor, mais produtiva. E sempre que ele estava presente, tinha muita tensão. Então eu ficava ansiosa. Periodicamente eu precisava fazer algumas notas fiscais, então eu preenchia os dados de nota promissória, aí pedia para o cliente assinar e reportava para ele, né? Tinha muitas papeladas que eu precisava reportar para ele. E aí numa dessas ele olhou para a papelada e disse, o que significa isso? E aí eu disse, documentos do seu José, né? Nota promissória. Ele olhou para a papelada e falou, sabe o que eu faço com isso aqui? Eu limpo a minha bunda com isso aqui. E ele falou isso porque ele considerava que a minha letra era muito feia. Naquele momento meu corpo começou a esquentar, as minhas mãos começaram a suar, o meu rosto, certeza, ficou vermelho, a sensação de ansiedade era grande. E eu só tinha vontade de sair correndo dali. E era o que eu deveria ter feito e não voltado nunca mais, sabe? Falado que nunca mais eu venho porque eu não sou merecedor de ser tratado dessa forma. Mas eu não tinha maturidade emocional nem para me defender. Eu vim de uma criação onde eu fui ensinada a obedecer, sem questionar. Quando eu perguntava o porquê eu devia obedecer, minha mãe dizia, porque eu estou mandando.
E eu e meu irmão, a gente tinha que obedecer a todo custo, senão era peia. Bom, mas isso é um assunto para um outro capítulo, um outro vídeo. Se você quiser, comenta aqui embaixo como foi essa infância que eu te conto. Mas a coisa lá no trabalho começou a ficar mais intensa, né? E tinha manhãs que eu acordava com o despertador tocando, me sentava na beira da cama e eu sentia vontade de chorar, rezando para que eu não encontrasse aquele homem. Eu dizia, meu Deus do céu, será que eu vou encontrar aquele homem outra vez? E claro que eu não durei muito tempo ali naquele lugar tóxico, né? Mas depois daquela experiência, eu prometi para mim mesma que nunca mais ninguém ia falar comigo naquele tom. E por algum motivo, eu atraí aquele tipo de chefe. Hoje eu sei que eu estava ali para extrair um aprendizado. Era para que eu aprendesse a respeitar a mim mesma em primeiro lugar. Era por conta dos desrespeitos diários que eu fazia comigo mesmo que apareciam pessoas no meu campo para me ensinar a falar mais, a questionar mais, a me valorizar também, porque eu vivia com medo, né? Então, quando você não organiza o relacionamento consigo mesma, você acaba externalizando ali um ambiente caótico. Eu tinha uma relação disfuncional com a minha mãe, eu me sentia insegura nas minhas decisões, eu desconfiava de tudo e de todos. E enquanto a gente não organiza a nossa relação com os próximos, o exterior fica cada vez mais caótico. Tudo isso eu aprendi, mas foi preciso muitas tensões emocionais. E por que eu estou te contando isso agora? Para que você não precise passar por tantos desaforos e por tantas feridas emocionais como eu passei, né? Quando eu saí daquele trabalho, ele ainda falou assim, tu é gente fina, se você quiser agora ser minha amiga pessoal da porta para fora, a gente pode ser amigo. Hoje, eu recebo muitos depoimentos do meu trabalho atual, né? E eu honro por cada um deles, porque eu me preparo emocionalmente, fisicamente, para falar com qualquer pessoa que procure uma sessão de baralho cigano ou um atendimento de numerologia, né? É um serviço que também começa no campo sutil. Então, antes de falar com a pessoa, o serviço já está começando muito antes. O que eu quero deixar aqui é que é preciso acessar essa fonte de prazer na realização do trabalho. E só quando você acessa essa fonte é quando você de fato conhece o seu propósito. Antes de eu fazer a minha numerologia, eu não sabia que eu tinha uma sequência negativa no meu nome, que é a sequência 444, que fala da insatisfação financeira, da não realização no emprego. Isso se fez muito presente no meu passado. Quando eu olho para trás, eu vejo que eu ficava pingando de emprego em emprego, eu não passava muito tempo em uma empresa. Eu logo me desmotivava e começava a procurar outro trabalho. Só depois de fazer a correção numerológica do meu nome, foi que isso melhorou. Eu era Lilian e agora eu assino e respondo como Lia. E isso mudou completamente a minha vida, né? Então, depois de ter aí rondado, né, muito na busca profissional, hoje eu entendo que foi importante que eu passasse com isso. E foi importante para que eu passasse por isso, para entender o poder da medicina oculta, dos oráculos, da numerologia, para descobrir a minha verdadeira motivação. Eu tenho maior prazer em fazer mapa numerológico. Eu jamais poderia imaginar que esse momento chegaria de eu poder me satisfazer no meu propósito. Por isso que eu me especializei na carreira dos meus sonhos, larguei direito para me formar em recursos humanos, me especializei em recolocação profissional e aí eu consegui entender que eu vim para criar uma coisa que se chama Profetiza-me. É essa que é a surpresa. Eu criei um serviço voltado para orientação vocacional com base em todos os meus conhecimentos em perfis comportamentais, autoconhecimento, o RH, numerologia, o baralho cigano. O Profetiza-me é um serviço que está saindo agora do forno, que ele vai resolver questões profissionais. Você que se sente aí resistente a mudanças, que acredita que você tem um problema com autoconfiança, como eu também já tive no passado, ou que você sente muitas vezes um desânimo ou uma instabilidade financeira, ou até mesmo medo
né, desse mundão de meu Deus, intolerância com o ritmo do coleguinha, eu quero te apresentar o Profetiza-me, tá? Eu preciso que você venha junto comigo para decodificar as vibrações ocultas do teu nome, para que você não tenha muitos altos e baixos, para que você se fixe profissionalmente e para que você se abra e se permita melhores oportunidades. Isso tudo a gente consegue sim, é muito possível, estudando e decodificando as vibrações ocultas do seu nome e da sua data de nascimento. Claro que eu vou colocar aí também, né, a mensagem dos oráculos. Eu deixei inclusive um link aqui na descrição desse vídeo para te explicar melhor os detalhes. Clica lá e também aproveita para você ir lá no meu perfil do Instagram, que é o @oráculodalia, porque todo dia tem uma coisinha nova que pode te interessar lá nos stories. E também vou deixar algumas enquetes para a gente saber quais são os conteúdos dos próximos episódios. Me conta aqui nos comentários, de primeira mão, se você quer ver no próximo vídeo uma tiragem de cartas ou você quer mais que eu fale sobre a numerologia. Me manda uma pergunta que pintar aí, que eu vou amar trocar essa ideia contigo. Então, concluindo, o Profetiza-me é para você que precisa de uma orientação vocacional e uma lista de empregos que são a verdadeira identidade do que você veio para ser. Eu vou te dar quais são as listas de empregos que você pode ser bem mais sucedida, sem ficar dando murro em ponta de faca ou tentando se encaixar em um espaço que não é para você. Vamos juntas descobrir? Clica lá embaixo, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.